Olá, boa tarde. Começa agora o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor José Roberto Abud. Nós vamos conversar sobre os perigos dos raios e os mitos e verdades que envolvem o assunto. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Redação Regional. Boa tarde, Renan. O que é o raio? A formação de um raio acontece basicamente com o atrito das cargas elétricas, né? Na nossa região, ou no Brasil todo, a gente tem uma mudança muito drástica de temperaturas, né? Então, o atrito da massa de ar quente com ar frio acaba provocando essas descargas atmosféricas. Eu tenho aqui que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 70 milhões de raios atingem o Brasil todos os anos, né? Por que o país é um dos recordistas mundiais em incidência de raios? Exatamente, esse é um dos grandes fatores, né? A nossa temperatura, uma mudança bastante bruta que acontece durante o dia, né? Onde você tem ar quente e ar frio. Essa mudança e mais a umidade acaba acontecendo essa quantidade enorme de descargas atmosféricas, né? É o país que é recordista de descargas que chegam à Terra. Nessa época do ano é comum, né? Principalmente verão e primavera. A semana passada nós tivemos um caso de duas crianças que brincavam em um campinho de futebol, né, e elas foram atingidas por raios. Quais são os perigos de ficar em locais descampados? Na verdade, não deveria haver nenhum tipo de atividade na área externa, né? Eventos aquáticos, natação, jogos, enfim. Isso é uma premissa de segurança. Então, todas as vezes que houvesse a tendência de descargas atmosféricas, as atividades deveriam ser cessadas. É óbvio que você vai pegar essa moçada toda, essa criançada brincando, vai ser difícil segurar isso aí. Então, o que deveria ser feito? Nos lugares que tem esse tipo de atividade, fazer prevenção melhor, proteção contra descargas atmosféricas, né? Então, no campo de futebol, deve ter exatamente no campo de futebol, que é uma área de recreação muito grande, de atividade, inclusive profissional, deveria e deve ter um sistema eficaz, eficiente de proteção contra descargas atmosféricas. Da mesma forma que hoje, depois de muitos anos, né, a gente falando da necessidade das pessoas saírem da praia na hora que estiver trovoando, estiver trovejando, estiver tendo descarga atmosférica ou chuva, abandonar a praia, né? E vários casos acontecem aqui na nossa região de pessoas que vêm até a falecer em função de raios, né? Como aconteceu na Praia Grande já esse ano. Sim, então a melhor solução para o problema é quando estiver começando a trovejar, enfim, sair da praia ou do local Toda que estiver. Atividade aquática deveria cessar com essa condição de relâmpagos, de descarga atmosférica. Isso aí é uma condição que em alguns países existe até legislação, sirenes pedindo para se retirar, se abrigar, e não adianta se abrigar em árvore. Né? Tá certo? Não adianta se abrigar, principalmente na praia, né? O pessoal vai querer se abrigar em árvore, aí o perigo é maior. Tá ok, professor, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, porque chegou a hora da Giovana Mari com os destaques de hoje. Olá, boa tarde. A cidade de Cubatão continua em estado de emergência por causa da forte chuva que atingiu a região no fim de semana. Mais de 300 pessoas perderam as casas e estão alojadas no ginásio de esportes. Hoje e amanhã, as aulas nas escolas municipais, também invadidas pela água, foram suspensas. As creches funcionaram normalmente. Vítimas do temporal estão necessitando de doações, principalmente produtos de higiene pessoal, mantimentos. A Unisanta é um dos pontos de arrecadação. O endereço é Cesário Mota, número 8, em horário comercial. As obras para a implantação do VLT na região já começaram. Nessa primeira fase, as escavações são acompanhadas de perto por arqueólogos na tentativa de encontrar algum objeto de valor. Já foram quase 200 escavações como essa. Até o dia 4 de março vão ser pelo menos 450 no total. Os trabalhos são para ver se é encontrado algum material arqueológico na área que vai circular o VLT, o veículo leve sob trilhos. Numa obra de esporte é possível que haja material arqueológico
e com a movimentação do solo isso pode ser impactado. O nosso trabalho é exatamente para evitar o impacto ao material arqueológico. As escavações começaram em São Vicente e devem seguir até Santos. Cada intervenção tem uma profundidade de pelo menos 1,30 m e fazem parte da primeira etapa do projeto. A partir do momento que você consegue chegar no terreno original da área e você não encontra nenhum tipo de material, então o furo já é considerado satisfatório. Caso isso a gente perceba alguma coisa, se faz um aprofundamento da perfuração. Aqui a perfuração chegou a 2,30 m, mas a média tem sido nessa faixa de 1,30 m a 1,50 m. O primeiro VLT está previsto para começar a circular em fase de testes a partir de maio do ano que vem. Vai sair do Terminal Barreiros, em São Vicente, até o Terminal do Porto, em Santos, além de um trecho da Avenida Conselheiro Nébias até o Valongo. A intenção é aproveitar a faixa ferroviária e, com isso, reduzir em até 23% a frota de ônibus entre as duas cidades. A expectativa é atender pelo menos 70 mil passageiros. Até agora, nada com valor arqueológico foi encontrado nas escavações. Esse processo de prospecção é feito para que seja entregue ao IPHAN. O IPHAN aprovando esse relatório, aí é entregue à CETESB para fazer o processo de licenciamento de instalação. Bom, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais notícias. Até lá! E eu continuo a entrevista com o professor José Roberto Abud sobre os perigos dos raios. Professor, eu gostaria de saber agora sobre os mitos e verdades que envolvem os raios, né? Tomar banho quando está relampejando é perigoso? Não, diretamente para receber um raio, não. O problema é se o raio entrar na instalação elétrica, vai poder danificar e ficar sem energia e poder causar um pânico a alguém que estiver tomando banho. E falar ao telefone, também não tem problema? Olha, até tem, né? Por dois motivos. É viável, é possível que a energia desse raio penetre pela linha telefônica e chegue até o aparelho. É muito raro, mas pode acontecer. E é necessário desligar os equipamentos elétricos, eletrônicos em casa? Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Porque todos nós, nas nossas residências, né, em qualquer instalação, deveríamos ter um dispositivo de proteção contra esse tipo de assunto, de surto que a gente coloca, né? Isso aí inclusive já está até em normas técnicas da necessidade de colocar esse dispositivo na entrada de energia de cada residência. Para quê? Porque na hora que o raio se vier pela linha de energia ou pela linha de telefonia, a tendência é ir para a terra e não entrar dentro das nossas instalações. Esse é um dispositivo de proteção necessário que deveríamos colocar nas nossas instalações, tanto elétrica como instalação de telefonia. Tá ok, professor. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações todas. Tá bom, Renan. Obrigado a você. O Redação Regional fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá!